Pessoal, bom dia. Nós vamos começar a nossa aula de ciência hoje. Nós vamos trabalhar hoje sobre os processos de separação de mistura. Irei disponibilizar para vocês esse material também em PDF. Vejamos que na aula anterior nós falamos sobre as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. Vocês fizeram alguns experimentos onde nos mostravam o que era uma mistura homogênea e uma mistura heterogênea. Foi possível observar a quantidade de fases que elas formam, observando também que algumas substâncias elas se misturam e outras não se misturam. Pois vejamos bem aqui, já que nós temos essas misturas, então nós temos dois tipos de mistura, que é a mistura heterogênea e a mistura homogênea. Vejamos aqui que se eu tenho esses dois tipos de mistura, eu preciso também ter os processos de como separar essas misturas. Então, se essas misturas elas estão juntas, eu preciso de meios para que eu possa separar essas misturas. Então, vejamos aqui que as misturas heterogêneas, elas usam alguns métodos de separação. São eles: separação magnética, peneiração, decantação, dissolução fracionada, filtração, sublimação e decantação. Já as misturas homogêneas, elas só têm dois métodos de separar, que é a destilação e a cristalização. A destilação, ela se divide em dois processos ainda. Elas podem ser uma destilação simples ou podem ser uma destilação fracionada. Então vamos aqui ver alguns processos de separação das misturas. Então eu trouxe aqui a filtração. A filtração nós sabemos que é um método popular e conhecido que nós utilizamos até no nosso dia a dia, quando usamos para filtrar água, filtrar um café, coar um café, filtrar uma água, coar uma água. Então veja que o processo de filtração é um processo mecânico que serve para separar o que? Nós estamos separando as substâncias sólidas das substâncias líquidas. Ou seja, para mim utilizar a separação de uma substância sólida com uma substância líquida, fazendo uma barreira e separando, eu uso o processo de filtração. A filtração, ela pode estar dividida em chamada de filtração a vácuo. É uma filtração mais específica, quando eu quero filtrar algo para deixar bem refinado mesmo. Vamos pensar assim, para deixar uma fase, tirar todas as misturas, ou seja, é uma filtração, vamos pensar em laboratório, uma filtração mais precisa. Aí eu tenho também a chamada de decantação. A decantação, vejamos bem, é um processo na qual as fases se separam devido à diferença de densidade. Vejamos que na decantação, o que acontece? Eu vou separar uma substância da outra. Como é que eu separo? Através da sua densidade. Na questão da decantação, nós podemos observar assim, por exemplo, separar água de madeira. Por exemplo, podemos pensar por que as madeiras elas flutuam em cima da água, separando. Vejamos porque a densidade da madeira é menor do que a densidade da água. Então, utiliza-se essa decantação para criar barreira e separar. Na decantação também pode-se utilizar um método chamado de centrifugação, que essa centrifugação é o processo pela qual fazem-se os exames de sangue. O que é que faz? Pega-se o sangue, centrifuga. O que é centrifugar? É transformar através de um equipamento para dividir o sangue e o plasma ali e a água também. Todas as substâncias que tem, então elas fazem tipo uma barreira, quebrando o sangue em várias propriedades.
Nós temos a dissolução fracionada, que baseia-se na solubilidade dos sólidos em um determinado líquido, sal e areia. E aí nós temos a separação magnética também, que é um processo de separação. Nesse processo, o que é que ocorre? Nós temos a separação magnética, ela é separada através de ímãs, ou seja, o ímã ele encosta e atrai todos aqueles que têm aquelas propriedades igual ao ímã. Então é uma separação magnética. Podemos pensar num ímã. Nós temos outro processo chamado de sublimação. Nós temos a destilação simples. Então diz que a destilação simples ele funciona quando o aquecimento de uma mistura homogênea de um líquido mais um sólido, apenas o líquido evapora. Ou seja, quando eu estou destilando algo simples, é quando eu estou aquecendo que apenas o que é líquido vai, se evapora, transforma-se em gases e o que é sólido fica. E aí aqui por último eu tenho uma destilação fracionada. Na destilação fracionada, o que é que ocorre? Nós vamos ter a fração. Onde é que nós podemos pensar? Nas refinarias. Quebrar as substâncias e tirar as frações de cada substância. Por exemplo, quando o petróleo é quebrado, uma destilação fracionada, ele é quebrado e através do quebramento do petróleo, tira-se as frações que produzem o óleo diesel e também a gasolina. Nós temos aqui também um processo chamado de cristalização. Esse processo é utilizado para separar e purificar os sólidos. Por exemplo, onde é que utilizam isso aqui? O maior exemplo de cristalização é a questão da salina na fabricação e separação do sal. Ou seja, eles fazem o processo de cristalização para separar e purificar os sólidos.